Hoje a gente vai falar sobre BIM, que é um assunto que, assim, algumas pessoas falam, meu Deus, não sei nem o que é isso. Mas é melhor a gente já vai conversar, porque é uma coisa que vai fazer parte da nossa vida daqui para frente. Porque toda a parte de projeto, toda a parte de andamento de projeto, ela vai acabar sendo através do BIM. Isso é uma questão de sem volta, né, Mário? É, Então, é um eu processo que acho que. tá em andamento, Aham, né? E a uhum, gente não tem como fugir dele. Eu acho que a gente tem que isso. estabelecer um ritmo Uhum, confortável. sim, As sim. estruturas são diferentes, os momentos são Uhum, diferentes. A sim, sim. gente está falando de pessoas que estão estudando, pessoas que estão com suas estruturas É, já é. consolidadas, pessoas que estão com estruturas novas. Cada um vai encontrar uma Aham, medida aham. conveniente e E possível. é isso. E é legal a gente está ampliando. Vou fixar o tema, Mila, obrigada. A gente está ampliando essa discussão também, porque tem gente também que não é da área aqui. Mas eu acho Certo. importante conhecer e entender um pouquinho o que que é, até na hora que vai contratar um projeto, saber Sim, o que que é isso, né? sim, Porque claro. realmente, a partir de um certo momento, eu acho que com a pandemia vai atrasar um pouco, mas vai chegar uma hora que você vai poder botar projeto em prefeitura, tudo com o BIM, né? Dentro do sistema, senão não vai conseguir ter aprovação nem nada. Então, é importante, mesmo quem não seja da área, entender um pouquinho o que que é isso que a gente está falando, porque já está aí muito na mídia, né? É claro. Mário, baixa um pouco sua câmera, que o pessoal pediu. Baixar um pouquinho assim mais para você. Baixar um pouquinho mais para mim. Isso? E acho que é isso, acho que ficou Melhor? melhor. Acho que sim. Vou fixar o tema aqui. Bom, gente, Mário, obrigada, primeiro de tudo, obrigada por aceitar o convite para estar aqui falando de um tema que é super importante, né, para a gente agora. Mário é arquiteto, né? Tô formado aí um pouquinho mais velho que eu, não preciso entrar nessas questões, né? Vamos Mas esquecer. vamos ver esses detalhes. Releve. Mas já está fazendo o trabalho, realmente botando a mão na massa no BIM, né? Então, por isso que é Isso. legal a gente estar conversando com ele, porque ele já está descobrindo os problemas mesmo e as dificuldades, né? É um super querido mesmo. Então tá, então comece aí, enquanto isso eu vou fixar, fale aí um pouquinho sobre como foi sua trajetória no BIM, que aí eu vou fixar só o nosso tema aqui, Pronto. o que é BIM. Ah, Vamos lá. O, o BIM, ele foi entrando, digamos assim, na vida da gente que trabalha com projeto, é, com meio que assim, com informações desencontradas, com ênfase uhum, muito das pessoas que são mais ligadas em tecnologia. sim, E isso foi, ao longo dos anos, entrando um pouco na agenda lá do escritório. Quando eu uhum, digo na agenda do escritório, aquilo entrou um pouco na agenda do dono do escritório, porque essa notícia vinha de todos os lados, né? Vinha dos estudantes, vinha dos colegas, vinha de uhum, notícias de outras cidades, outros centros como São Paulo que está mais desenvolvido do que a gente, como sempre, né? O Brasil tem um certo uhum, desequilíbrio na cadeia produtiva, isso se reflete também na tecnologia, né? sim, E eu resolvi transformar essa curiosidade em ação em 2018, quando eu resolvi estudar. uhum, Foi o caminho que eu encontrei, foi fazer uma pós-graduação em BIM. uhum, Essa pós-graduação resultou, na verdade, de uma pós não concluída. Eu saí da pós-graduação no início de 2019 uhum, por uma questão simples. Eu identifiquei no início de 2019, mais ou menos, de que aquela pós-graduação visava a formação de um profissional que não atendia à minha expectativa como dono de escritório. uhum, E foi uma atitude que eu tomei, na verdade. Eu digo, olha, sim, entendi, eu imergi durante um ano, uhum, uma uhum, imersão realmente grande pela carga uhum, horária semanal, e aquilo me deu um certo conforto de dizer, não, eu sei qual é a proporção da atitude que eu preciso tomar para inserir isso no meu escritório, porque havia sim, sim. uma certa, digamos assim, Às vezes descontinuidade muito de esforço. acadêmico. E às Você tem vezes uma muito descontinuidade de acadêmico esforço. também. Você está ali É, estudando, só ajeitar aqui um minutinho. Você está ali sim, estudando, mas você não está colocando aquilo em prática. sim, E eu digo, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou acelerar um pouquinho esse processo e uhum, vou é, partir para
colocar parte do recurso, inclusive, que eu investia na pós, eu investi na implantação efetiva desses processos dentro do escritório. Sim, E sim. coloquei como meta para mim, ao final de Sim. 2019, eu queria estar extraindo algum produto efetivo que eu Uhum. pudesse dizer, não, eu já estou inserido nesse processo BIM, tá? E foi Uhum. assim, basicamente no final do ano passado, a gente começou a extrair do escritório produtos Sim. dentro da metodologia BIM. Então, Tá. é um resumo, né? É legal que você chamou de metodologia e processo, né? Eu acho que Isso. isso é super importante, a gente botar essa diferença aí, que eu vejo o pessoal ainda achando que BIM é um programa de computador, né? Não é, A gente né? precisa entender o seguinte, Uhum. as pessoas que estudam, as pessoas que estão desenvolvendo as normas, que desenvolvem os decretos, essas pessoas elas têm por obrigação de criar metodologias, nomenclaturas próprias. Elas Uhum. precisam organizar efetivamente um escopo muito grande. E daí, muitas vezes, as terminologias são importantes a gente não confundir. Porque na hora que Uhum. você gera um documento oficial, um decreto, por exemplo, quando você gera uma norma, não dá para fazer ela muito simplificada. Ela precisa É. atingir um escopo muito grande de atividade técnica, né? Sim, sim. Mas eu separei, assim, até um pouco mais didático, eu separei Uhum. basicamente 3 terminologias que são muito similares, Uhum. mas que elas não Joia. podem ser confundidas no BIM, né? Tá. Por exemplo, o BIM, ele é uma metodologia, tá? Muita gente Uhum. chama BIM, por exemplo, de sistema, Uhum. chama BIM É, de ferramenta. É o mais isso. comum. Se É o você mais comum, falar ferramenta A gente, BIM e tal. isso, que eu já discordo de sempre, isso. Desde o início que É, essa, eu acho que a gente não né? vai conseguir, ao longo dos Aham. anos e da popularidade, ficar doutrinando e Sim. você termina virando, digamos assim, da mesma maneira que existe o eco chato, está se criando um pouco o BIM chato. Aquele O cara que bicho. quando você fala ferramenta, o cara lhe corrige. Não, ferramenta não, metodologia. Não é Isso que eu também, constrói é muito porque eu venho um pouco. pouquinho da área de TI, né? De informática, que eu fiz análise de sistemas Pois também. é, Então a gente entende a diferença de um sistema para uma ferramenta, né? E quando o pessoal começou a falar, eu já falei, gente, não sei o que que é, é isso aí ainda lá atrás, mas ferramenta ela não é. Ela é um sistema que é completo, começo, ela é uma meio e fim, né? metodologia, ela não é um Uma sistema. metodologia, né? Tá Porque bom. quando, Uma quando você pega. metodologia. A gente vai ter que ser assim, Uhum, mais didático, porque uhum, uhum. numa reunião, se eu estiver sentado com você, você é o Sim. cliente, é o contratante, você vai falar em sistema, ok, Tudo teoricamente está bem, errado, mas se estivermos Uhum. dentro de um processo lógico, onde cada um sabe o seu papel, como você está Sim. chamando aquilo, é um Não vai pouco. fazer Não diferença, vai né? fazer muita Claro. diferença, mas eu acho que para que haja entendimento, uma metodologia, eu Uhum. até tem uma pescazinha aqui, porque são Vá termos na que são pesca. Uhum. muito semelhantes, e daí você termina exatamente confundindo um pouco por causa da semelhança do significado deles, né? Mas a Sim. metodologia, se a gente fosse simplificar mais, ela seria o caminho, né? O caminho pelo qual você está seguindo e você está organizando as diversas informações para chegar em Destino, algum né? resultado, né? Algum Então, resultado. esse é o Uhum. caminho. A metodologia Sim, seria o sim, caminho. O sim. sistema seria mais o conjunto de determinadas informações que interagem. Então, normalmente, no Uhum. sistema, você Eu tem uma certa percurso mesmo, né? similaridade de área. Por exemplo, quando Uhum. você fala o sistema financeiro. Claro que o sistema financeiro ele atinge uma série de comportamentos sociais, mas essencialmente são as informações de cunho financeiro que estão ali Uhum. sistematizadas, organizadas e elas interagem, né? Senão, Uhum. eles são um conjunto. Então, para ser um Sim, sistema, tem que haver interação entre essas informações. E a certo. ferramenta é algo bem mais simplificado, ou seja, dentro Sim. de uma metodologia BIM, nós temos, por exemplo, sistema onde faz parte a construção em si, né? Você tem os sistemas, Uhum. por exemplo, de orçamento, você tem os Uhum. sistemas de pós-comissionamento, que seria o acompanhamento dessa obra, manutenção. Você tem Uhum. vários Uhum. sistemas e você tem Sim, várias ferramentas. O sim. Revit é uma ferramenta, o ArchiCAD é uma ferramenta, o Rhinoceros é uma ferramenta, que seriam os softwares. É capaz até da Uhum. pessoa que é de software ficar chateada por eu chamar software de Só ferramenta. de Porque dentro do ferramenta, né? software tem ferramenta, né? Você tem lá o É AutoCAD, verdade, você é tem várias verdade, ferramentas. Então, é se a gente verdade. for entrar nessa Sim, nesse. semântica,
Então vai Não, ficar não vai. discutindo, É, discutindo, discutindo e não vê a coisa discutindo. sair. Com certeza. Mas em Hum. termos geral, para até reduzir um pouco a ansiedade que a gente vê, eu preciso aprender BIM. É um processo muito longo. Você precisa Uhum. primeiro, vamos dividir. Você conhece as ferramentas que são utilizadas no processo BIM? Não. Pronto. Bom, então qual é da sua área que você vai aprender primeiro? Porque Uhum. muita gente desconhece que num processo completo da metodologia, até o próprio Word, o Excel, o MS Planilhas, Project, claro, que são claro. ferramentas que são usadas hoje, elas Sim, continuarão sendo usadas. sendo Elas usadas, vão estar, claro. assim, integradas, Integradas. Isso. associadas a outras ferramentas de automação, de checagem, de Uhum. desempenho, de simulação, Uhum. que hoje não são assim corriqueiramente usadas. E daí Uhum. sim, você vai fazer o melhor uso de cada ferramenta dentro de um processo mais elaborado. Essa é que é, digamos assim, a filosofia. Uhum. Aí você fala, Uhum. poxa, por que a gente está complicando tanto? Né? Não se sabe fazer projeto? Bom, a motivação principal é você ter uma fidelidade maior ao que se propõe dentro de um projeto, dentro de uma obra. Quando a gente fala em BIM, não adianta você pensar em BIM fora da construção civil. É um termo Sim. associado à construção civil. A construção civil. Isso. Né? Você tem Sim. sistemas de informação e modelagem na indústria, né? Mas o É. termo BIM, ele vem do building, né? Então, Building Information Building. Modeling, então já traz para a nossa área mesmo. Aham. Isso é Aham. importante porque a gente está acostumado ao nível de informação e de Uhum. interoperabilidade da informação em outras áreas. Setor automobilístico. Você vai Sim. hoje comprar um armário de uma cozinha, você entra numa loja dessa de planejado, o seu projeto é feito num sistema BIM. Ele é um Sim. sistema local da empresa, mas tudo aquilo que o vendedor está lançando na sua frente, formatando aquele home theater para você, aquilo reflete um produto que será executado daquela forma exatamente na indústria. Uhum. Então, A partir dali. a É. partir dali. Então, A o que é partir que... daquele desenho que é um 3Dzinho simples para quem está vendo, mas que tem Isso, toda uma carga de informação que vai já trazer as peças delimitadas, separadas para a exatamente. indústria. O que é que eles Sim. fazem? Eles fazem uma interface mais amigável, porque Uhum. para o médico, um advogado, não adianta ele saber o que está por trás daquilo, ele precisa ver o resultado final, aquilo que É. é tangível a ele, o acabamento. Sim, sim. O Então, quando a acabamento. gente pensa num 3D, digamos assim, você imagina em características. Ou seja, eu enxergo as Uhum. características cada vez melhores. Você tem programas que a reprodução gráfica é realidade virtual. Você tem dificuldade em alguns lugares, às vezes, saber se é foto ou se é Isso é verdade. um 3D. Então, isso Uhum. são características, que é o que a maior parte das pessoas consegue perceber. Propriedades Perceber. É. perceptíveis, digamos assim. Exatamente, São exatamente. nossas características. Podem ser únicas ou não, né? Podem ser Sim. repetidas. Quando você fala em BIM, aí você já entra com outro conceito que é importante a gente saber e tomar conhecimento, que são parâmetros. Então, o mundo BIM, ele trata as coisas como parâmetros, não como Parâmetro. características. Pô, mas qual a diferença? A diferença básica é o seguinte: o parâmetro é também uma propriedade, assim como uma característica, é uma propriedade, aquilo que te é próprio. Sim. É por isso que a gente mistura esses conceitos. Só que quando você fala em Uhum. parâmetro, ele está se referindo sempre a um comportamento. Então, Sim. se você tem um elemento 3D, onde ele tem apenas uma característica, mesmo que você possa alterar essa característica. Então, eu coloco lá uma poltrona e eu coloco Uhum. lá o tecido que eu quiser, inclusive o real. Pronto. É. Aquilo é um 3D? É. Aquilo é BIM? É. Não. Por que não é BIM? Porque eu não consigo fazer com que aquela cadeira se comporte diferente no modelo. Então, uma Uhum. janela, por exemplo, é um exemplo que eu acho mais simples a pessoa entender. Uma janela pode vir para o modelo e ser apenas uma janela, onde eu insiro Uhum. naquele modelo e estou dentro de um processo BIM, mas eu coloco uma Sim. janela. Mas eu posso determinar que aquela janela, ao atingir a parede, ela faça uma abertura 3 centímetros maior para cada direção. Na Sim. hora que eu posso dizer que horas eu quero 3 centímetros, hora eu quero 2, hora eu quero nada, aquilo é um parâmetro, porque eu estou determinando como ela, elemento, se comporta ao interagir com o outro Encontrar elemento. com outra coisa. Isso. Não basta você, por exemplo, hoje já existem softwares de modelagem que Uhum. altera as características, digamos, espessura, altura,
Ah, é BIM, mais ou menos. Você consegue alterar, por exemplo, ou incluir nesse material a essência do material dele, porque o BIM, ele, por exemplo, alguns programas, eles são de simulação de desempenho. Então, o pessoal de acústica, por exemplo, num modelo, digamos, perfeito de BIM, ele poderá ensaiar o isolamento acústico de uma janela, ou ensaiar o isolamento térmico daquele vidro. Se você não consegue inserir dentro do material, dentro daquele componente, esse tipo de desempenho, você já teria o direito de questionar se aquele software é BIM ou se ele é um software de modelagem muito interessante, assim, bem evoluído. Sim. Aí a gente entra num probleminha de... não existe uma normativa, não existe uma norma que diga o que é um software BIM e o que é um software 3D. É a prática Nossa, que vai... a gente quer fugir das normas, mas se elas não têm, a gente não tem certeza de que a Isso. coisa tá ou não certa, né? Porque tem Isso. gente que vai te dizer que é BIM e você não sabe, você vai acreditar, né? Isso. Voltou. Você para trabalhar em BIM, parâmetro não pode ser apenas característica, né? Característica é 3D, tá? Sim. Um conceito também que é importante as pessoas pensarem. Nem todo 3D é BIM, porém, todo processo, toda metodologia, tudo que envolver o BIM precisa ter uma base 3D. Sim. Então, todo 3D é BIM? Pode-se dizer que não, mas todo BIM é 3D? Sim. Sim, Quase todo assim. BIM é 3D. Tem Então, que ser, né? Na verdade, porque é o building modeling, né? Então ele é um é modeling. modelado, né? Exatamente. Então, o model, ele faz com que você não consiga se dissociar dessa necessidade do 3D. Então, o que é que... Isso são três conceitos assim, bem simples que você precisa ter em mente. Dominar o que é um parâmetro, dominar o que é uma metodologia e você ter o domínio de alguma ferramenta 3D. Quando eu digo alguma, é que nós, na nossa geração, né, nós implantamos o CAD. Que já era grande coisa, né? Já era grande coisa. Quando a gente veio lá atrás, que veio do processo manual para o CAD, já foi um rompimento assim forte. Eu me lembro das 8 casas decimais, você ficava lembrando do operário na obra e as 8 casas decimais do CAD. Como é que vão se encontrar, né? Como é que acontece o ajuste, né? O ajuste fino aí. O camarada chama alinhamento de distorço e o CAD dá 8 casas decimais. Como é que você encontra esses dois mundos, né? Já era um problema 30 anos atrás. Sim. Mas não havia uma quebra do paradigma de projeto. Você projetava da mesma forma. Cada qual com sua variaçãozinha, a gente até conversou sobre isso, né? Você largava o lápis e ia para a tela, né? Mas a basicamente isso. A você forma era podia igual. ter uma certa dificuldade de ler a tela colorida, mas sim. Se criou determinados termos, eu acho mais romântico do que prático. O desenho CAD é muito duro. Se ouvia muito Depende isso, né? de quem está atuando nele, né? Se o cara não souber espessura de linha e hierarquia de linha, vai ficar duro de qualquer jeito, não na mão ou no CAD, né? E assim, eu acho que a gente tem uma certa resistência à mudança, né? Tudo aquilo que a gente... Claro. A nossa lagoa, né? Estamos ali, o jacaré, e chega uma novidade. A gente não gosta muito disso. Isso é do ser humano, eu acho. Mas não quebrava as gerações não entrarem em conflito da forma de pensar o projeto. A metodologia era a mesma, tá? Quando você entra com o BIM, ele te cobra uma nova postura. Vamos um pouquinho mais atrás. Quando você entra com a modelagem, que é uma etapa anterior ao BIM, digamos assim, não há como você ingressar no universo BIM se você não sair do 2D para o 3D. Isso aí é o primeiro passo, seja qual for a área que você atua. Algumas áreas de projeto já estão nessa fase 3D antes de arquitetura. Estrutura, por exemplo, é muito comum. Aliás, acho que nem existe mais quem não trabalhe. Porque facilitou muito a vida deles, né? Então aí foi fácil de absorver, né? Fica mais o pessoal de instalações está caminhando, né? Tem muita gente ainda no mundo 2D, porque aquela isométrica é uma simulação 3D, mas ela é essencialmente um 2D. E nós, infelizmente, ficamos muito dedicados à representação gráfica. Então, hoje o arquiteto tem uma capacidade de representação de realidade virtual
muito forte, ela encanta comercialmente a pessoa, o cliente, o contratante, mas ela tem muito pouco vínculo com a realidade, né? E é um grande problema. Qualquer olhar um pouco mais experiente para as postagens que existem no Instagram hoje, o Brasil seria o recordista mundial do uso de pró-tendido e estrutura metálica, porque as estruturas Não, são tão não. delgadas E contando com Deus para segurar elas, porque não tem apoio, não tem coisa nenhuma, né? Isso. Fazendo uma reza para ver se segura. Os santos, principalmente baianos, né? Exatamente. Quando a gente imagina o nosso custo por metro quadrado que você vai ser cobrado adiante, com aquele 3D aqui, com aquele 3D é surreal. Ok, pode ser que você tenha algumas que consiga atingir aquele nível de estética, outros não, tal. Mas eu acho que agora, com a popularização dessa filosofia, dessa metodologia, a gente vai ter que... Não há como você ser irresponsável com o BIM. Você tem o B, que é o Building, que é o teórico. Você tem o I, que é o informativo. Você tem o M, que é o Modeling. Ok. Sim. Você pode inicialmente esquecer o I? Eu acho que deve. Eu posso estar sendo crucificado pelo pessoal mais, digamos, purista do BIM, mas eu acho que no primeiro momento a situação ideal é você não se ocupar muito do I. Você precisa dominar ferramentas de M, de modelagem. Escolha a que melhor lhe convier. Não há problema, porque o BIM ele tem como filosofia, que é um outro conceito que agora eu vou entrar, que é a interoperabilidade. Se você não tiver um modelo que possa ser trabalhado em conjunto por várias disciplinas, você não está no processo BIM também. Você está com a modelagem parametrizada isolado do mundo. Esse isolamento é contrário à filosofia BIM, da interoperabilidade, que é uma palavra chata, mas você aprende a falar devagarzinho. Interoperabilidade, né? Operar em conjunto. Operar em conjunto. Então, o BIM ele trouxe para o mercado uma nova filosofia bastante importante, que é o software não proprietário. O que seria um software não proprietário? Ou arquivos, digamos assim, não proprietários. É mais correto. Né? Então, arquivos que você exporta, o mais famoso deles é o IFC, em que eu trabalho com a ferramenta modelagem que melhor me convier, exporto para você, Mila, num IFC, que é um arquivo sem propriedade alguma, você vai operar no mesmo, digamos, campo neutro. Há um campo neutro de operabilidade. Sim, sim. Sem o campo neutro de operabilidade, o BIM não viabiliza também, porque na época do CAD, houve um domínio, como houve do Windows sobre a Apple, sobre o Macintosh, houve um pré-domínio muito forte de um fabricante, em detrimento a todos os demais. Claro. Né? E aí? Com o BIM, não vai haver isso. Primeiro porque não há como software apenas atentar principalmente às etapas de simulação de desempenho. Você vai ter softwares melhores para modelagem inicial, você vai ter softwares para análise de desempenho, você vai ter softwares para cada complexidade do projeto. Isso. Cada etapa também do projeto, né? Os projetos complementares, a parte de orçamento. Às vezes você precisa para uma determinada composição. Então, quando você vê projetos como Zaha Hadid, Norman Foster, esses projetos já tem outra... Não dá para fazer, por exemplo, com os softwares que nós habitualmente conhecemos para modelagem. Vamos citar os dois, o Revit e o ArchiCAD. Existe um nível, eles já não atenderão. Você vai ter que usar softwares mais próprios, por exemplo, da indústria automobilística. Porque são curvas, são superfícies mais sinuosas, Então, assim, o universo é muito grande. O que eu percebi nesses últimos 2 anos é que a gente está enxergando o ideal. E quando a gente enxerga muito o ideal, que olha uma praça não tão, digamos assim, rica, como é a nossa local aqui, não estou falando Brasil, vamos agora a Bahia, vamos falar para o pessoal que atua na Bahia. Você sente uma desconexão muito grande entre o que você tem no seu dia a dia e o que você ouve falar das possibilidades do BIM. Então, a minha proposta, vamos puxar um pouquinho, por isso que eu digo, vamos esquecer inicialmente o I, vamos dominar o M, o modelagem. Aí você fala, poxa, mas já é um trabalho danado. Você sair, você tem um escritório pela metade. Uma parte trabalha no DWG, outra parte trabalhando no modelagem. E se der errado? Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, cuide para que, se der errado, você possa exportar aquele modelo para um 2D de forma que você possa cumprir seus compromissos.
sim. Você precisa gerar a documentação com a mesma qualidade que você gerava em outro Antes, jeito. claro. Então, seus cortes têm que estar bem representados, sua planta, suas fachadas, suas plantas de cobertura, seus detalhes, tudo tem que estar igual como era antes. Por quê? No Porque tem alguém, executivo, né? Num nível claro, executivo que possa claro, ser executado. Não adianta exatamente. você fazer. Porque nós É. somos financiados, Mila, por outra pessoa. Uhum. Então, Sim. as iniciativas que nós temos dentro dos nossos escritórios estão sendo pagas por Uhum. contratos que a gente pega, né? Exatamente. E você tem que inovar, que é o grande desafio, com Uhum. responsabilidade. Existem Sim. estruturas mais robustas que podem criar um programa Uhum. paralelo à sua produção e daí Absorver seguir. esse paralelismo da Perfeitamente. transição, né? Isso, como houve no Agora, CAD, né? Mas a maioria isso, não, a maioria tem que fazer essa transição no dia a é, dia, no dia a dia, entregando, né? né? Isso. E E foi aí como a nós gente entra uma fizemos. coisa que eu não quero que você deixe de falar. São os impasses disso aí. Custos, dificuldade dos complementares não estarem trabalhando da mesma forma que você. Então, como que você faz para começar a fazer um trabalho, né, em BIM com essas, vamos dizer, com essa metodologia, mas com plataformas que o outro não pode usar. Então, você faz seu projeto de arquitetura, se o cara de estrutura não tiver também, ele não vai conseguir pegar aquele material seu. Então, você tem que fazer duas vezes, um para quem pode e quem está dentro da plataforma e o outro em CAD para quem não está ainda inserido. Quais são as dificuldades disso aí? Eu queria que você comentasse também sobre isso, porque é uma dificuldade que a gente vê, né? Eu tenho também no Sim, escritório, claro. né? Que é essa. Porque Que a às vezes fala assim, realidade vamos não. fazer esse trabalho todo em BIM, tá? E aí? E o É. resto? E os complementares? Como eles fazem? Né? A gente tem uma. Hum. Existe um. Depois, se até tiverem dúvidas, eu vou passar aqui algumas coisinhas que vale a pena as pessoas que estão assistindo darem uma lida, né? Uhum. Existe o caderno da CEBIC, que trata de uma série de coisas da implantação do BIM. Foi de 2016, se eu não me engano. Então tem uma série de coisas Uhum. interessantes. Ele diz, inclusive, um dos entraves é a cultura. Certo. Então, a forma, por exemplo, como nós somos contratados já é uma barreira para o BIM, porque normalmente você é contratado. E vamos falar de um contrato profissional, deixar o contrato da Uhum. pessoa física um pouquinho para depois, Tá. É. porque a pessoa física, eu não sei como é que a gente vai inserir esse processo BIM para clientes Uhum. pessoas físicas, tá? E, mas assim, fazendo um parêntese, eu acho que seria uma grande vantagem se a gente conseguisse, porque às vezes um cliente que faz uma casa, ele tem tanto problema que podia ser resolvido se Não, é fosse porque nessa eu tô, metodologia, que é incrível, né? Mas sim, eu tô tirando um depois a gente pouquinho volta. a pessoa Ah, física, porque aham. normalmente a Não, são construção dois é feita contratos por, diferentes. não, e é feita normalmente por estruturas de construção também menores. Uhum, sim, Então, sim. vamos focar assim, um prédio, né? Uhum. É mais difícil. Uma É um empreendedor, construtora, né? uma construtora, um prédio, pode ser. Eu Uhum, comecei com um prédio relativamente pequeno porte, 15 pavimentos. Não é um grande sim. prédio, uma torre única. Então, Uhum, com um cliente conhecido, ou seja, um cliente que uhum, não vai me julgar por uma imprecisão, por exemplo, no processo. Isso é importante uhum. você, na hora que vai inserir, Parceria, né? assim, você tem que ter um conforto, porque você vai se Sim. jogar num ambiente desconhecido, né? Uhum, uhum. Então, como você não contrata os complementares, normalmente os projetistas, todos, incluindo nós, Sim. somos contratados por um cliente. Sim. Cada qual tem seu hábito, sua história. Não dá para Uhum. você querer doutrinar, porque se você entra nesse processo querendo apontar dedos, por isso ou por aquilo, não vai haver um ambiente construtivo para aquilo. Não, não. Eu tentei, de uma certa forma, conseguir inserir o projeto de instalações Uhum. com uma pessoa que não só fazia uma modelagem já, mas ela tinha um interesse real de melhorar o que ele fazia. Sim, Porque da mesma forma que ele modelava, ele também nunca tinha modelado para um projeto executivo, para um arquiteto que também estava modelando, modelando mesmo. atento à metodologia BIM. Sim, Então, sim. ele foi meu professor na pós e virou meu parceiro nesse modelo, Aham, contratado legal. pela construtora. A estrutura é mais Uhum. simples, porque eles já trabalham. Sim, ele já É tem mais, esse domínio porém, Uhum. há uma forma de modelar na estrutura Uhum, própria do uhum. estruturalista,
Aham. E também não atende 100% à metodologia BIM. O que a gente tem que fazer, gente? É conversar, ver o que é É. possível com eles, porque eles têm Uhum. valores recebidos proporcional a determinada hora de trabalho. Ver a cultura de cada empresa. Teve parceiros que não, simplesmente disseram, olha, infelizmente não me foi avisado que seria um Uhum. processo BIM, então entreguei já no CAD e não vou refazer. Sim. E o que é que você E tem às que vezes não fazer? tem nem condição de refazer, né? Porque, como Não a gente tem, falou não também, tem. porque um equipamento desse custa. Um computador que você queira que rode toda essa interação, É, ele é precisa caro, ser um computador potente, né? precisa. Então, ele é um investimento muito alto, e você falou uma coisa certa no início, é uma realidade um pouco mais distante para o Nordeste, né? Sim, De uma sim. forma geral, né? Mas o que eu quero dizer, Porque o que eu queria dizer é o não tem seguinte: como. você tem que chegar, você não pode querer que a tecnologia, e a gente tem esse Uhum. hábito, a tecnologia me atenda. BIM, me atenda. Eu faço assim, então me atenda. Não, peraí, ela atende, mas você tem que caminhar também um pouco em direção à tecnologia. Uhum. Nesse processo que nós estamos agora, eu acho que até que o não fazer até lhe ensina. Então, todos aqueles Sim. processos e projetos que eu não consegui trabalhar via modelo, ficou claro como a gente tem que trabalhar. Então, Uhum. esse meio do caminho é importante, tá? Senão você vai transformar o I do BIM em inferno. É Inferno para verdade. você, É inferno verdade. para quem lhe Para contratou, para quem seus te contrata, parceiros, para a obra. para Então o você tem que ter cliente fica para todo caro, mundo, você tem que ter atrasa uma tudo. mentalidade construtiva. Sim, Olha, sim. eu agora estou num processo que eu nunca fiz, auxiliando a obra lá, Uhum. e chega uma hora que você diz assim, olha, gente, ou refaz a modelagem desse trecho, ou todo mundo concorda que a gente vai gerar o DWG e daqui para frente é 2D. Se tiver um Então, acordo, vai ter algum momento que decretou o fala. ponto que Uhum. não tem mais como a gente gerenciar, porque há uma obra a ser atendida, há Uhum. uma cultura a ser atendida. Foi Uhum. muito interessante o construtor notar, poxa, se eu tivesse começado antes, quanta coisa eu conseguiria extrair. Porque, Sim. Mila, o que eu acho mais sensível do I é a Uhum. confiabilidade do I. Não adianta você tirar a informação. Você extrai qualquer modelo mal modelado, bem modelado, corretamente modelado, ele extrai o I. Mas você usa aquela informação, se ela não é real, é melhor você não extrair. Então, de nada adianta você. E aí há uma confusão que havia no CAD. Eu não sei se você Uhum. lembra, mas a gente ficava desenhando o parafuso do gradil, perdendo o tempo da zorra para dar um zoom e encontrar a cabeça do parafuso. Sim. Detalhe. No Aí quando BIM, o cara vai muitas. construir, ele não tem aquele parafuso, ainda Pois pior é, que então isso. para que você perdeu tempo com aquilo? Então no BIM, às vezes você encontra modelos que você vai inserir que só vai pesar no seu desenho. Vou dar um Uhum. exemplo muito prático. Não resolve você colocar um vaso sanitário super parametrizado se não for o vaso que você vai comprar. Claro. Se não é o Claro. vaso, se é um vaso, ele pode ser super simples. Ele pode ser até um cubo com as faces desenhadas, com as vistas frontal, lateral e planta, para Só gerar a documentação representando o correta. espaço, né? É. Só Você pode representando o colocar, por espaço. exemplo, as peças sanitárias apenas em um apartamento, e daí você associar a Uhum. quantidade ali vezes 60. Então, há que Uhum. você conter um pouco a ansiedade, o ímpeto da modelagem, porque a questão dos custos, por exemplo, elas pesam. Eu comecei a fazer esse modelo com as máquinas que eu tinha e eu precisei comprar uma máquina para poder abrir o modelo completo. Porque não é que as máquinas leves elas não abrem, elas abrem, mas elas não têm Mas uma o tempo. produtividade. Ela não tem Uhum. produtividade, ela é muito lenta, ela... Então, existem digamos assim, armadilhas, pequenas armadilhas. O próprio Uhum. Uhum. IFC, ele, ele não é 100% confiável. Uhum. Ele perde alguns elementos, você tem que tomar um certo cuidado. Então, teve um momento, por exemplo, que nós optamos, aí para quem já está na modelagem, basicamente do Revit, vai entender o que eu vou dizer. Nós abandonamos a estratégia de uso de inserção de FC e fizemos vínculos de Revit, Revit para Uhum. Revit, porque não funcionava. Simplesmente, cada hora que a gente inseria o projeto do parceiro, faltava um elemento. Horas faltava um joelho, horas faltava um registro, horas faltava uma torneira, enfim. Não Isso era é uma uma coisa nem loucura. padrão, era uma coisa É, randômica. é.
Cada hora faltava Randômico. alguma coisa. Mas o que Entendi. é que acontece? Hoje nós temos, o que eu tenho assim, um orgulho de dizer é, Uhum. se eu for submeter o meu modelo a um grande, digamos assim, player do mercado de BIM de São Paulo, ele vai encontrar milhares de críticas para fazer. Ok, Claro. mas eu já tenho um. Aquele ambiente não é É estranho para mim começar. mais. Se É. eu for Uhum. convidado ou desafiado ou Uhum. proposto para fazer alguma coisa mais complexa, eu vou ter que Você estudar, tem. eu vou ter que montar uma equipe, Mas eu você já vou não ter... começa do zero, Mas né? não é um Você já não ambiente começa do zero. estranho. Pronto, eu Uhum, acho que a gente uhum, tem... uhum. Vamos eliminar a distância entre que nós estamos. Sim. Você, por exemplo, é professora. Como tratar o BIM na universidade? Eu não sei. Eu tenho a impressão que a gente tem um caminho mais desafiador, que é formar o próprio profissional. E isso é importante que as pessoas entendam. BIM, E são. É. Revit, não faz projeto bom. Uh-uh. Não faz arquiteto. O arquiteto é o Não relator. faz arquiteto. O Não arquiteto é o faz. ator. O Eu acho, projetista de essa é uma instalações é o ator. Então a gente está vendo muita gente, sabe, Essa Mira? é, eu acho que é o maior desafio, é fazer eles entenderem que fazer um ótimo 3D lindo e maravilhoso que pareça real não é real. E É, não é isso que. E você conseguir fazer um 3D, você não precisa passar 5 anos na faculdade, gente. Passa 6 meses em cima exatamente. estudando um projeto de 3D que você vai ficar massa, porreta naquilo. Exatamente. Então, Muitas assim, você vezes, precisa passar 5 anos para se tornar um projetista, alguém que pensa, né, um arquiteto, alguém que exatamente. pensa e cria aquilo ali e usa a ferramenta, Você né? pode Aí modelar vamos para. errado. Há uma Pois é. transferência, sabe, Mira, muito grande, eu sinto isso, Uhum, principalmente nos mais novos, uma transferência uhum. de confiança muito grande para o modelo. Então, assim, Sim. faz o modelo. Nem entende o que Não, está não, não acontecendo. Botou ali questiona. e virou verdade, né? E Não não questiona. raciocina em cima. Não Isso. questiona. Você simplesmente Analisa. É a palavra. É. você corta e extrai as Uhum. coisas que você teoricamente precisa, E pronto. acreditando piamente que aquilo está correto. Que aquilo virou verdade. É. Nós até conversamos sobre isso, Uhum, que o processo clássico, digamos, de projetar, ele é desconstrutivo e construtivo. Você pensa uhum. debulhando o trigo e depois você vai montando, vai debulhando. Cada um tem seu processo, uns fazem 3D manual na mão, ali do lado. Eu estou falando antigamente, né? Mas a gente tinha um raciocínio descritivo. Nós tínhamos a facilidade de prever aquilo aberto e depois a gente pedia para alguém fechar aquilo para a gente. Ou era alguém que fazia na mão, depois veio o 3D Studio, hoje os 3D. Mas o processo era meio desconstrutivo, construtivo. Hoje, o que é que essa geração mais nova quer? Elas querem construir e depois desconstruir. Extrair corte. Extrair, sim. Mas essa capacidade de ver Falou certo. em raio-x é do arquiteto. Você Precisa pode, ter. precisa É. ter. Eu acho que os programas de 3D, eles fizeram com que pessoas, digamos assim, com menos capacidade descritiva, entrassem mais rápido no mercado. Só que, até o cenário onde nós tivermos um modelo nos escritórios, e aí o telefone toca, e falamos sobre isso, não foi? Quando o telefone toca e diz assim, Mila, vem aqui na obra, Aí não está no leu, projeto. né? Não está É. ali onde o que ele está vendo. Você precisa. Tá Você faltando vai ter essa. informação e essa informação tem que estar com você, né? Pois é, Entendeu? É. você tem o domínio da alma daquele modelo para quando você Uhum, chegar na obra e encontrar lá 50 documentações, falando do termo de BIM que as pranchas viraram documentação, né? Que é outra uhum, coisa uhum, também que eu não consigo entender. Se o mercado inteiro chama de prancha, por que o BIM tem que chamar de documentação, entende? Se uhum. cria ruído É, de semântica que sem eu não acho precisar. É, necessário. desnecessária. Concordo, Então, a concordo com você. documentação, são as pranchas. Pronto. Você Uhum, extrai 50 pranchas. Tem uhum. uma dúvida? Quando você chegar na obra, você vai encontrar papel. Você tem essa Não tá capacidade mais o de 3D saber. ali para você ficar futucando, né? Você Não tem mais tem o uma, 3D. uma, uma realidade. Uhum. Entendam o que vocês estão fazendo. Porque, é claro, eu também me irritava profundamente quando eu estava na faculdade e vinha um professor pelo ombro e dizia, por que você está fazendo isso? Quer dizer, o cara chegou do nada e viu um erro. Eu ficava estrilando. Porque se eu estou olhando o tempo inteiro, como é que eu não vejo?
É Claro. experiência. Aí é experiência. Aí nada vai mudar isso. Nada vai substituir É. anos de estrada. Cada qual Uhum. exercendo o seu papel. Eu também Sim. não tenho a pretensão de modelar na velocidade que essa galera está modelando. Então, eu fui o cadista. Então, quando eu tive Uhum. meu primeiro emprego no escritório, aliás, um grande abraço para o André Sá, devo muito a Um ele. querido. Um cara fantástico. Histórias engraçadíssimas. Botar ele para conversar comigo aqui, eu vou ligar Ah, para ele. aí é imperdível. Que eu acho que, inclusive, eu acho que a gente tem, saindo totalmente do assunto do BIM, eu acho que falta a nossa sociedade, digamos, nosso mercado, pagar um Sim. tributo para essas pessoas. Conversar com, você chamar seu pai, chamar André, Amanhã, chamar amanhã tem Larissa, uma chamar live aqui. Amanhã tem uma live aqui que vai fazer meu pai, né, Fernando, eu vou com assistir Rui Botelho. com o Botelho. Eu vou ficar longe para ver no que vai dar. Não, tem que Vai ser chamar, a gente tem que legal. chamar, Tem, pô, tem que tem chamar que falar. Thales, tem que chamar Vou essa galera chamar. que Vou. É que construiu. eles têm uma resistência maior para a coisa da tecnologia, né? Do Instagram, do live. E aí, como Poxa, está eu todo fico mundo um muito pouco. em casa, fica se sentindo inseguro. Então, por isso que eu estou tendo essa dificuldadezinha. É, Mas eu vou conseguir, eu vou chegar lá. eu fico um pouco entristecido como as pessoas mais novas falam com propriedade Zaha Hadid e não É, sabe nada de da gente. É Itamar, tudo nosso, da entendeu? Não nossa sabe nada valorização, né? Da nossa história. de Assis, não conhece, não tem, Uhum, mas é comum. Não, não é comum, não. Você fazer, uhum, eu digo sempre para a galera assim, ó, gente, ó, você fazer a Casa do Comércio no uhum. Nanquim. É. Gente, você tem que ter uma capacidade de organização da ideia muito grande. Bom, Talvez, claro, claro, talvez seja claro. simples você olhar assim, não gosto, feio, Uhum. bonito, não interessa. Isso não interessa, Não interessa. Tente não imaginar interessa. aquilo e Interessa fazer que uma metodologia. marcou. É, Imagine você ter que é. resolver todos aqueles encontros sem poder fazer o corte Uhum, em tempo real. Porque hoje, quando eu pego o modelo desse prédio de 15 andares, é muito legal. Depois que você passa do processo que é doloroso de organizar as uhum. informações, caramba, ele me pediu outro dia, não, você dá para me mostrar, aí você vai e faz um corte na hora, na frente da viga que ele quer, no lugar que ele quer. E você não tem que interpretar aquilo, porque aquilo já foi interpretado e aquilo está correto. Agora você vai usar aquela informação para, por exemplo, entender que, Uhum. rapaz, isso aqui a gente não discutiu a fundo, não. Pois é. Caramba, não dá para ficar assim, não. Vamos mudar? Bora. Mas você já viu, né? Aí você Esse que é está o grande falando lance. agora das qualidades, das características que são vantagem, grande vantagem no BIM, né? A Sim. gente só tem 15 minutos. Esse troço, às vezes, ele acaba antes. Mas eu queria, assim, botar muito claro quais são as vantagens, né, as coisas boas que a gente consegue com o BIM e quais são os entraves, que dificulta um pouco essa, que a gente já falou um pouco, né, mas assim, só Eu acho que o pontuando, entrave já mais claro. já tá, né, que é a coisa Custos do de estudo. equipamento, né, Custos de custo de estudo. equipamento, os Estudo, tem outros que estudar. complementares não estarem alinhados com aquilo ainda, com aquela Ainda, metodologia, então, perfeito. né, O o cliente, por cliente também exemplo, não não valorizar teve. aquilo. É, é. Por exemplo, marcando um entrave que a gente não amadureceu, que eu acho que é importante, eu falei isso na live Hum, da. hum, Não há como o corpo técnico, o mercado de projeto, definir e gerar as informações de extração que são interessantes ao contratante. Há que sim, se encontrar no meio do caminho. Eu preciso trabalhar com a base de extração de informação do construtor, e não o contrário. Porque senão eu não estou fazendo o projeto, eu sou um consultor de implantação BIM. sim, Aí vai sim. criar aí um outro mercado. Como houve os Uhum, consultores de implantação CAD, e já existe os consultores de implantação BIM. Aí eu uhum. recebo esse padrão que eu preciso atender, o que a gente no mercado chama de BEP, que seria o Building Executive Plan, ou Pronto, que eu mandei tinha uma coisa maior. Mas pronto. prédio a Então, prédio precisa ser modelado de uma forma. A facilidade, eu acho o seguinte, a grande uhum, vantagem é a previsibilidade. Hoje, o maior entrave nas obras é o imprevisto. É o imprevisto que quebra a programação da obra. sim, sim, Então, sim. quando você precisa dessa previsibilidade, a qualidade do ambiente 3D bem modelado. E aí vamos excluir o mau projeto, vamos excluir o mau É isso que eu modelo, ia te porque isso dizer. aí é ruim sempre. Vamos deixar claro uma coisa que eu acho que eu queria fazer um parêntese aqui, que é o seguinte: quando você pega um CAD, qualquer pessoa que botar duas linhas, aquilo vira uma parede, Sim. né? Já quando você pega um Revit, um ArchiCAD, que são as ferramentas que são usadas no BIM,
Sim. A parede, ela não é constituída de duas linhas. A parede é constituída de bloco, todo o material que você vai revestir, se esse bloco é de 6 furos, ou seja, você tem que determinar toda a constituição daquela parede, o que demanda um conhecimento e um repertório muito maior de quem está operando aquele negócio ali. Sem Tá? dúvida. Digamos assim, E aí, como você o falou, chute técnico no o BIM chute é muito mais difícil. é muito mais difícil. Não E é o chute impossível. Tá? técnico, Não é como você impossível, falou não. aí, não é Obviamente. impossível. Você vai Não é chutar lá alguma impossível. coisa porque você não está entendendo, vai chutar. Mas Isso. a consequência para o modelo é drástica, né? Ela é mais, digamos assim, evidente. Quando você vai Uhum. aumentando a automação dentro do modelo, dentro dos processos, aí é que não dá para você passar. Não dá. Com o pessoal da pós, a gente brincava muito, que o I era de inferno e o M era de Miguel. Porque você tinha um caos e você cansava e terminava fazendo de qualquer jeito. Joga esse negócio para lá e vamos ver o que é que dá. Só que isso lá na frente, como você falou, na hora que precisa dar um zoom em alguma coisinha que precisa, você vai lá ver o problema que você chutou lá atrás, está criando ali, entendeu? Dá muito então problema. Não pode. Por exemplo, eu tenho um modelo que eu posso dizer muito bem feito. Esse modelo que eu fiz está muito bem feito. Mas uma pergunta eu fiz para a construtora. Você vai extrair quantitativo dele? Ele falou, não. Bom, então uma série de medidas que me dariam 3 vezes mais trabalho para modelar, eu não modelei. Quando lá adiante ele me perguntou, eu consigo tirar quantidade daqui? Eu digo, não. Mas não consigo, não. Consegue, mas você não vai acreditar, não é confiável, ela não tem qualidade para extração. Aí eu vou dar um exemplo muito simples, assim, para a pessoa entender. Você faz uma parede de piso a piso, que é normalmente como você faz, digamos, no Revit. Você faz uma restrição de piso a piso, ok? Beleza. Aí você coloca o IFC da estrutura, beleza. Na periferia, essa parede, ele não abate a viga. Então, a cada andar, você está botando 60 centímetros a mais de parede. Isso significa que em 20 andares, você tem aquela faixa. Você tem 4 andares de parede a mais. Pois é. Então, como é que vai modelar? 60, 60, 1,20. Então, a cada andar, você vai ter isso. A cada andar, 1,20. Eu estou falando um item. A cada andar, você tem 60 centímetros de viga que você está comprando a mais de parede. Então, sim, 60, 1,20. É o desconto da viga. Você tem, por exemplo, excesso de reboco. Ninguém reboca a face interna da viga. Você tem... Então, assim, quando você vai modelar para quantificar... aí você vai ter que ter realmente cuidado com tudo isso aí que você está falando, né? E aí, Mário, eu acho que fica uma coisa muito legal, que eu acho que talvez até melhore as qualidades das pessoas e dos projetos, porque exige que essas pessoas entendam o que elas estão fazendo, né? E hoje a gente pega o SketchUp, que é, né, o que todo mundo sabe mexer, e aí pega, bota a renderização e ele fica lindo e maravilhoso, mas as pessoas não têm a menor ideia de como você falou, como aquele balanço vai ficar, como é que se sustenta, onde é que está a viga, sabe? E fica por isso mesmo. Você quer ver uma coisa interessante? O Sketch parece que já está lançando o módulo BIM. Legal. Olha, o Sketch o Sketch é um programa incrível. O problema é que o pessoal não sabe usar. Ele é um programa incrível, inclusive auxilia, né? O pessoal facilita a vida, né? Mas, assim, auxilia, inclusive, para você fazer uma modelagem, um estudo de projeto, ele é um excelente, foi desenvolvido para arquiteto, né? Então, é um excelente programa. Hoje, a gente tem uma série de ferramentas maravilhosas. E que, na mão do mau profissional... vai ser um problema na mão sempre, do bom né? profissional, Não é? Fantástico. Então, a gente não... o mundo está mudando. Gente, está mudando a uma velocidade absurda, né? O mundo sempre mudou, mas agora é um negócio que você fica com falta de ar. Se você tentar acompanhar tudo e disser que sabe tudo, você é mentiroso, não irresponsável. existe. Não existe. Mas você tem que ter centrado assim, o que é que eu sou? Eu sou arquiteto. Em que momento da vida de arquiteto eu estou? Eu tenho meu escritório, eu tenho 30 anos de formado. Então o meu papel na capacidade de modelagem é um. O recém-formado é outro. Mas a minha responsabilidade de entendimento do processo é uma, a dele é outra. Hoje nós temos um ambiente, digamos assim, que está por vir, que seria o ambiente dentro da metodologia BIM, onde você pode, eu assumi, sabe, se a gente dentro de 1 ano, 2 anos, vamos botar assim, por conta de pandemias e tal, se nós tivermos abandonado a prática do 2D, já é um passo, assim, fantástico. Se todos nós estivermos modelando, mas quando eu digo modelando, projetando em modelo, com regra, com regramento, com disciplina.
modelando dentro uhum. dos parâmetros BIM, dentro dos princípios BIM. Sim, Ah, mas eu não estou no processo BIM. Então, mas você está pronto para entrar nele. sim. Na hora que houver uma estrutura de contrato, um volume de projeto, e que eu olhe para o lado, eu preciso de gente que entenda a Sim. importância da informação. Não é uma coisa qualquer, porque muitas vezes o modelo ele é muito difícil. Quando ele vai ficando cada vez mais completo, ele fica cada vez mais complexo. Uhum. E você precisa cada vez Sim. mais de automação para estudar esse modelo. O grande desafio É. agora é você, sem essas automações todas, que são cada processo desse é um software diferente, você Uhum. conseguir extrair uma informação de boa qualidade. Se a gente tiver isso como regra dentro dos escritórios de projeto de todas as disciplinas, já vai ser assim um progresso É. muito E- grande. eu acho que você foi gentil, assim, foi otimista, vamos dizer assim, em 2 anos, porque a gente está num processo, já vem num processo de uma crise, né? De uma crise do É, mercado imobiliário. E aí vem nessa pandemia. E implica em muito investimento, porque a gente não está falando de pouca coisa. Como você falou, você tem que comprar software, né? Que não são baratos, você tem que investir na mas compra hoje de você tem software. assinatura. Hoje o Certo, que ambiente já BIM permite facilita, muito, né? já Eu acho que você facilita tem, muito, porque eu os acho que você tem que softwares eram começar incompráveis, estavam incompráveis, incompráveis, entendeu? impossível de comprar, né? E aí você Quando vem para a parte do hardware, né, que são todos os equipamentos de operar, isso, né, os computadores, as máquinas isso, para rodar tudo isso, né? isso. Você Então acaba precisa, que é um investimento ainda. se você for Uhum. trabalhar com prédio, por exemplo, você precisará ter pelo menos uma máquina. Como é que nós fizemos Sim, lá? O ideal para mim seria ter 3 máquinas. Eu tinha dinheiro para claro, isso. Eu comprei uma máquina uma e máquina. criamos Uhum. uma metodologia interna para Uhum. que esse desenho pudesse ser desenvolvido e só apenas num Uhum. determinado momento eu precisasse dessa grande máquina. Sim. Então a gente separou e trabalhou, Uhum. digamos, fizemos um worksetzinho interno, Uhum. acertamos essa metodologia com os outros parceiros e Claro. a coisa funcionou. É claro que Uhum. se você imaginar assim, não, eu vou estar plenamente, a pleno vapor, nem eu sei se eu vou conseguir estar em 2 anos, a pleno vapor no BIM, tá? Eu acho difícil. Mas o que eu acredito é o seguinte, isso não pode, isso tem que deixar de ser uma Mas a gente coisa tem que entender que é uma curiosa. mudança que vai acontecer. Não tem Isso tem que jeito. ser deixado de curiosidade, tem É. que entrar com o pessoal, tem que entrar na pele. Isso tem que ser um Uhum. processo que tem que entrar na pele. Sim. Eu me lembro que quando o CAD entrou, era um hábito, não, tem que confia tudo, todo mundo confiava no CAD, até se descobrir que você editava a cota no CAD. O cara dava o famoso jeitinho de editar a cota, mas ele não editava, ele não mudava o desenho. Nesse Não mudava o momento, o desenho. CAD passou a ser prancheta de novo, por uma É. indisciplina do usuário. Porque o CAD, a gente hoje, do CAD, Verdade. usa 10%, não usa nem 10%, eu acho. É Você encontra verdade, é verdade. É um programa muito bom, é um excelente, software muito bom. Muito excelente. bom. E tem o Você tem 3D condição. dele também, Tem que também 3D, é ele bom, tem o BIM né? 360, tem Pois pessoa, é. ele tem recursos digamos, de segurança de informação que a gente Uhum. não usa todo. A gente usa no Sim, braço. não usa não. É Mas verdade, por é quê? verdade. Porque também é como se entrou num imaginário técnico, não vou chamar imaginário popular, que é o termo mais comum, mas entrou no imaginário técnico de que projeto não tem precisão. Você aceita isso, é incrível como se aceita isso. Não, isso aí Brasil, resolve na né, obra. Mário? Brasil, a gente Um fez negócio uma obra louco. na Suíça e que não tem erro, cara. É que Todo esse negócio do mundo. S-Built é uma coisa, é porque a gente não tem mais tempo para discutir, essa conversa ia longe, mas assim, o S-Built, que é uma etapa que se colocou para recebimento, inclusive, de seu valor de projeto, em alguns casos, te obriga a botar tantos por cento do Sim, S-Built, que é é o a fase onde comissionamento, você né? vai que é você vai conferir se o Sim, seu projeto foi executado certo na obra. Pô, se estava no projeto, por que o cara mudou na obra? Aí mudou por quê? Porque teve problemas na obra. Mas teve problema na obra por quê? Porque não teve a compatibilização de projeto anterior à isso. obra. Isso. A Tá? gente tem Então, uma. assim, a gente fica criando coisa para resolver problemas que a gente mesmo causa, porque não cria uma disciplina, não cria né, Eu acho que isso passa por uma cultura. A nossa obra, tanto que se fala na indústria da construção civil, eu acho que a indústria da construção civil eu acho mais correto dizer, existe indústria na construção civil. Esse termo, a indústria da construção civil, eu discordo. Existe indústria é na construção civil. Ela é essencialmente verdade. artesanal. Quando eu vejo um É artesanal. edifício, quando eu vejo um edifício Uhum. nos anos 2000,
Não vou citar nomes, porque eu tenho certeza que quem tem um pouquinho de olho aí já viu. A forma era de madeira. A forma era feita de estronca de madeira. Nos anos 2000. A gente tem um processo ainda de esquadrias, onde a construtora compra o perfil e fabrica a esquadria no canteiro. Não compra como um componente. Então, a gente tem uma construção que aceita. Eu fico sempre pensando o seguinte, se a gente chegasse para uma BMW e dissesse, olha, eu quero essa BMW, mas assim, eu tenho um par de bancos fantástico, olha, me deram de presente de casamento e eu quero usar. Há uma interferência muito grande, uma aceitação muito grande da interferência, por exemplo, do cliente final. Isso tem que ser cada vez mais, digamos assim, você tem que personalizar a nível industrial. Você não pode personalizar a nível artesanal, que você não consiga criar, digamos assim, trocar componentes. A gente precisa entender que a construção civil tem que internalizar o termo componente. Não pode ser insumo agregado. E me dá arrepio ver areia chegando ainda, sendo tombada dentro de uma obra. Tem muito para ser mudado, né? É um negócio muito básico. E hoje a gente muitas vezes passa a consequência porque a areia não foi boa, né? Porque hoje, se as paredes de sua casa se estouram, não sei o que, é tudo cada areia. Ó, deixa eu te falar uma coisa. A conversa está indo louca. A gente tem 3 minutos. Seja rápido. Um empregado da indústria automobilística dos anos 60 não consegue emprego hoje se ele dormisse naquela época e acordasse hoje. Um pedreiro dos anos 60 estaria empregado. É verdade. Você tem razão. É verdade. Estaria empregado. É verdade. Não mudou muito pouco. É claro que a gente tem excelência na construção civil. Gente, é claro que a gente tem obras no Brasil. Não, claro. A gente está falando aqui de um mas às mais vezes genéricos. Isso seria um tema para uma nova live. Às vezes os custos também da industrialização ficam extrapolados que não precisaria. Né? A gente usa pouco por N motivos. E aí a nossa industrialização é para obras top. E aí acaba que... exatamente. Então, na hora que isso aí for, olha, por exemplo, vamos aqui levantar a bandeira... Menina, a gente tem 1 minuto. Ó, a minha casa, minha vida hoje é a referência de tecnologia na construção civil no Brasil. É o setor mais desenvolvido tecnologicamente. Hoje é o Minha Casa Minha Vida. Por incrível que pareça. Porque não pode perder R$1. Não pode perder recurso. Tem que ser otimizado. Hoje o grande inimigo do Minha Casa Minha Vida chama-se terreno. Chama-se subsolo. É onde o cara perde dinheiro. É na movimentação de terra e implantação. Não é no prédio mais. No prédio ele já controla o centavo do custo do prédio. O problema é se ele errar na avaliação do terreno. Ele quebra nisso aí. Ave Maria, coisa para uma nova hora. A gente tem 28 segundos agora. Então, queria te agradecer muito. Vamos marcar uma outra para a gente continuar essa conversa que eu acho que foi fantástica, né? Super esclarecedora. Bota a turma das antigas para falar aqui. Eu quero ver André, quero ver Ivan. Vamos embora, botar todo mundo aqui. Chama todo mundo. Vamos botar. Esse pessoal tem muito para falar, gente.